Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Brando Vargas, eu sou trabalhador da ABEBM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Hoje estou aqui atendendo a mais um convite dos irmãos do Irmã Nilza, em especial a amiga Shirley. E hoje então vamos conversar sobre Dona Maria Modesto Cravo, a Dama da Caridade. Alguém que em vida anterior a essa, como Maria Modesto, foi uma rainha muito conhecida na Inglaterra, na França, perdão. E se vamos falar dela, de Maria Modesto, significa que vamos falar de Eurípides Barçanufo, Doutor Bezerra de Menezes, Doutor Inácio Ferreira e por aí vai. E é claro, também vamos falar desse acolhimento prestado pela Casa Espírita, que hoje em dia tem até atendimento fraterno mais organizado, mais padronizado, né, com o pessoal cada vez mais preparado e orientado. Então, falar de Dona Maria Modesto é falar também dessa aliança entre a ciência, entre a religião, formando dois dos três focos do espiritismo, que é o quê? Ciência, filosofia e religião, que o correto nem seria religião, seria senso moral. Kardec não tinha intenção de criar uma nova religião. Bom, esse tripé é muito novo quando se fala em religião. Mas o espiritismo é muito novo. Ele só tem 169 anos, e não 1000 anos, ou 2000 anos, ou talvez mais um pouco como outras religiões não cristãs. E foi com Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, que a Casa Espírita iniciou como ciência, filosofia e religião aqui no Brasil, com os famosos atendimentos espirituais, médicos espirituais, e por aí vai. Eurípides Barçanufo trabalhava junto com nada mais, nada menos que o espírito do doutor Bezerra de Menezes. E, além da aplicação de passes e da água fluidificada, ele atendia as pessoas também deitadas na maca, tinha receituário, homeopatia, chás e outras soluções naturais para ajudar os suplicantes. Com o desencarne de Eurípides Barçanufo, quem deu continuidade a esse trabalho em Uberaba, saiu de Sacramento para Uberaba, foi Dona Maria Modesto Cravo, auxiliada de perto pelo médico psiquiatra, doutor Inácio Ferreira, cujas teses de doutorado são esmiuçadas e estudadas por cientistas do mundo inteiro, Alemanha, outros europeus e por aí vai. Se vocês tiverem um momento de dor ou angústia, várias instituições espíritas disponibilizam canais de ajuda, e não espíritas também. Então, no caso dos centros espíritas e das instituições de acolhimento, funcionam como oferecendo apoio emocional e espiritual por meio de passes, água fluidificada, palestras sobre os ensinamentos de Jesus e diálogo, muita conversa. Muitas casas espíritas já oferecem, então, como eu já falei, o atendimento fraterno, que pode ser presencial ou até online, para ouvir angústias, dar orientações. E algumas poucas ofertam esse trabalho raiz, iniciado lá, como eu falei ainda há pouco, por Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento. Essa alma que, segundo a espiritualidade, foi a mais elevada que nasceu em terras brasileiras. Porque há uma diferença entre alma e espírito. A alma está o espírito aqui no corpo material. O espírito quando não tem esse corpo material. Então, gente, o mês de abril foi o mês de nascimento do espiritismo, é o mês de nascimento do espiritismo, de Francisco Cândido Xavier e também da Dama da Caridade, Dona Maria Modesto Cravo. E o mês de maio, que é o que estamos, é o mês de nascimento de Eurípides Barçanufo. Nada disso, como nós sabemos, né, é por acaso. Tá bom? Então, agora, vamos aqui fazer aí a leitura da nossa
página inicial do livro Vinha de Luz, o texto Casa Espiritual. Então, iniciando, é a lição 133 do livro Vinha de Luz. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Em Pedro, tá? Em 2:5. Então, continuando aqui com vocês, cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas. Mudando para vocês acompanharem e ampliando. Cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas com a carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador de casa espiritual dos homens. O cristão, em reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Bom, então agora vamos, nesse momento, buscarmos concentração e agradecer essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, que eu sempre agradeço, e que possamos aproveitar a conversa, os exemplos de quem será citado na conversa de hoje, e fazer as nossas respectivas reflexões. Pedimos à espiritualidade amiga toda proteção e amparo para a nossa conversa, que tudo dê certo, inclusive na transmissão, e que nós pedimos então a permissão da espiritualidade amiga em nome de Mestre Jesus para iniciar a nossa conversa de hoje. Graças a Deus. Que assim seja então, pessoal. Bom, então agora nós temos que conversar sobre esse início, né, das fases do espiritismo, a transição planetária, todas essas questões aí que se encaixam no objeto da nossa conversa de hoje. E os planetas, os seus respectivos habitantes e humanidades, de acordo lá com a questão 100 seguinte do Livro dos Espíritos, possuem 7 níveis de evolução. Cada vez que um planeta evolui de um nível para outro superior, ocorrem transformações físicas, energéticas, tecnológicas, morais e espirituais. Vou colocar aqui para que vocês possam acompanhar
aí a artezinha, espirituais. Essas transformações são chamadas pelos espíritos de juízos gerais. Muita gente conhece aí como juízo final, um só não, foram vários. E o planeta Terra já foi um mundo primitivo, ou seja, já esteve no primeiro nível evolutivo. Então, quando mudou, tiveram certas repercussões no planeta, que foi um juízo geral. E tivemos outros, e agora estamos num decisivo. Há cerca de 4.000 anos antes da vinda de Jesus ao plano material, a Terra atingiu o segundo nível, mundo de provas e expiações, o que finalizou com a vinda de Jesus. E no atual momento, início do século XXI, a Terra se encontra em momentos finais de evolução para esse terceiro tipo de mundo, esse terceiro nível evolutivo, que se chama mundo de regeneração. É claro que a evolução para cada nível não ocorre assim, no estalo de dedo, de uma hora para outra, até porque não somente com um evento, a natureza não dá saltos, pessoal. Uma semente vem, ela germina e vai crescendo, nós temos a gravidez, nascemos e vamos às fases aí, infantil, adolescente, adulto, por aí. Bom, então, muito menos com anjos tocando trombetas e demais shows pirotécnicos. Então, não acontece assim de uma hora para outra, nem dessa forma. Afinal de contas, né, a natureza não dá salto, como eu já falei. Bom, várias transformações ocorrem ao longo de milhares de anos. A ciência já vai mostrando isso para nós. A atual evolução da Terra para mundo de regeneração não teve início nos dias atuais, nem nesse século. Essa transição ela já teve início, né, e já tiveram outras, como eu já falei. Então é por isso que para o espírita não há uma ideia de juízo final, e sim juízo geral, pois vários já ocorreram, repetindo o que eu já falei, e outros vão ocorrer no futuro. Os grandes espíritos reencarnaram ao longo da história humana. Alguns, gente, vieram antes da vinda do Cristo, claro, todos programados pelo Cristo, que é o governador planetário. Os próprios filósofos foram algumas dessas grandes almas que prepararam os homens para os ensinamentos de Jesus, nesse grande plano didático. Tudo faz parte de um processo evolutivo coletivo. O nascimento de Jesus foi o ápice. É um mestre, né? E o mestre, então, ele prometeu que no futuro enviaria o Consolador para nos ensinar aquilo que não havia condições de ser compreendido naqueles tempos. Bom? Antes de Jesus, além dos filósofos, tivemos as grandes religiões antigas também, sobretudo aquela que é considerada a primeira, que foi o hinduísmo. Logo depois tivemos o zoroastrismo, que, por sua vez, influenciou demais o judaísmo no período em que, né, o povo ficou lá, né, preso com o pessoal. Então, depois então dessas primeiras religiões, nasceu com Jesus o cristianismo, que herdou, sobretudo, o cristianismo, né, do zoroastrismo, o dualismo, ou seja, o bem e o mal, anjos e demônios, Deus e Satanás, juízo final, e por aí vai. Que o zoroastrismo influenciou o judaísmo influenciou o cristianismo. Sobretudo nessas questões que eu toquei aqui agora. Então, há inclusive duas Bíblias, sendo que a Vulgata foi a mais nova e é a mais conhecida por nós. Nós conhecemos mais a Vulgata. Já a outra Bíblia, a Septuaginta, é uma Bíblia bem mais antiga e nem possui traduções até o momento, que eu saiba, para a língua portuguesa, tem para o espanhol. Espiritismo é o consolador prometido pelo grande homem de Nazaré, pelo governador do planeta Terra. O Espiritismo foi codificado e não criado, e foi entregue aos homens em 18 de abril de 1857, com a primeira publicação de um livro dos Espíritos, e a evolução cronológica das ideias espíritas, de acordo com o Espírito da Verdade, teve seu momento inicial entre 1860 e 1930. Nesse mesmo período, teve início a evolução do exercício da mediunidade com o período fenomênico. Logo após, tivemos uma era da difusão de 1930 a 2000 e chegamos à era da maioridade, que estamos vivendo agora com relação ao espiritismo. Bom, passando aí por essa fase inicial, a nossa conversa,
nós temos agora uma conversa sobre a cepa do espiritismo, o Triângulo Mineiro, né, fazendo essa junção. A cepa espírita, como vocês estão acompanhando aí, né, o ramo da videira espírita, reproduzida em O Livro dos Espíritos, tem sido usada normalmente como emblema do espiritismo. O galho da videira dá sustentação aos frutos espíritos, como vocês estão acompanhando na arte aí. E ela representa o corpo humano, o corpo material, o corpo mais denso, que é o envoltório físico, né, que possibilita a manifestação do espírito no mundo material. A seiva, ou seja, o licor, o suco de uva, é o espírito. O bago, né, a uva em si, a parte carnosa que contém, né, o licor, né, o espírito, é o perispírito. Então a cepa espírita representa o corpo material, o perispírito e o espírito, cada um com as suas explicações que acabei de passar de forma bem sintetizada. A uva é matéria-prima do vinho, da bebida sagrada, de várias religiões e mitologias, mas a escolha da espiritualidade pela cepa pode ter ocorrido em função do valor histórico da uva que atravessa as tradições de várias civilizações. O vinho é cultivado em toda a parte do planeta, talvez por isso a cepa. As primeiras edições de O Livro dos Espíritos possuem cepas diferentes, variando, então, assim, a cada edição. Tá? Vocês já acompanharam ali. O desenho original, reproduzido na edição de lançamento de O Livro dos Espíritos, não é exatamente o mesmo que aparece na segunda edição. Essa despreocupação do codificador reflete, gente, bem o que é importante, né, que é realmente a mensagem, e não a forma. A cepa espírita se instalou com toda a força no Triângulo Mineiro, sim, lá em Minas Gerais. Essa região é considerada berço do espiritismo brasileiro, lar de expoentes do espiritismo. E também, é claro, da nosso tema de hoje, que é Dona Maria Modesto Cravo. Uberaba, por exemplo, é a terra de coração de Chico Xavier. E a cidade também de Carlos Bacelli. Podemos citar muitos nomes, a gente vai aí, né, falando. Cécio de Almeida Afonso nasceu ali no Triângulo Mineiro, em Araxá. O outro também, Alaor Borges Júnior, nasceu em Bebedouro, mas radicou-se em Uberaba, um pouquinho longe do Triângulo Mineiro, São Paulo, mas foi para Uberaba. Então, no Triângulo Mineiro, também que foram fundadas o quê? A primeira escola espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec, e o primeiro centro espírita rural. Então, cidades como Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araxá e Araguari fazem parte do Triângulo Mineiro. A cidade de Ituiutaba, por exemplo, olha que interessante, é o local de nascimento de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Para quem não conhece, é o nosso grande gigante deitado. Um exemplo fantástico de vida, de superação, incrível, o sofrimento que ele passou. Ele foi, no passado, o rei Cambises, né, tem um outro livro que fala, inclusive, disso. Bom, fechando parênteses aqui, Uberaba também é a cidade natal de Maria Modesto Cravo e do Dr. Inácio Ferreira de Oliveira. Lá no livro Os Dragões, que é a psicografia do médium Vanderlei Oliveira, ditado pelo espírito da própria Dona Maria Modesto Cravo, é apontado que Minas Gerais e seu povo carregam, gente, um compromisso espiritual severo. Lá na mesma obra, Os Dragões, menciona que os médios do Triângulo Mineiro, longe de serem enaltecidos pelos magníficos dons, porque, aliás, essa coisa de enaltecer o médium pelos dons e tal, cuidado, o médium é um grande devedor, e a mediunidade é um instrumento, uma ferramenta para auxiliar. Bom, então, longe de serem enaltecidos pelos magníficos dons, os médios deveriam ser muito agradecidos por essa oportunidade da mediunidade. Então, grande parte desses médios, com grandes dons, né, principalmente no Triângulo Mineiro, foram almas devedoras com o passado de muitos erros. A espiritualidade superior concede a mediunidade, então, como acabei de falar, para auxiliar as almas a se redimirem e evoluírem. Infelizmente, ainda há quem endeuse os médios,
Trate os médios como se fossem seres elevados e especiais. Alguns médios, diante desse tratamento, acabam sendo atingidos pela vaidade. Nós temos aí um exemplo e outro também no movimento, tivemos, como em outros movimentos religiosos também. Bom, a questão 226 do capítulo 20 do Livro dos Médiuns aborda bem melhor esse assunto para quem quiser complementar o estudo. O desenvolvimento da mediunidade guarda, gente, relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. Os espíritos responderam no Livro dos Médiuns que todas as faculdades são favores. Corrobora o que a gente está falando aqui. São favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Os espíritos ainda enaltecem que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. E, inclusive, tem outras vertentes religiosas que chamam a mediunidade de dom. Os profetas, grandes médiuns, né, que podemos ver aí no Antigo Testamento, fantástico. Bom, é com felicidade que a sociedade testemunhou o êxito dessas almas, que trouxeram tantos bons exemplos. E é importante guiarmos nesses bons exemplos, como agora, por exemplo, estamos aqui falando de Dona Maria Modesto. Né? A Dona Maria Modesto, que nós vemos aqui, a nossa grande dama da caridade, ela é uma das grandes personalidades do espiritismo, embora às vezes a gente não vê tantos estudos aí, né, sobre ela. O pessoal mais antigo acaba não sendo muito lembrado. Isso acontece aí em todas as áreas. Bom, mas aqui nós estamos fazendo esse papel de homenagem. E Dona Maria Modesto Cravo nasceu na cidade de Uberaba. Tem um esqueminha aqui para vocês acompanharem um pouco mais a fala. A Dona Maria Modesto Cravo nasceu na cidade de Uberaba, como já falei, Minas Gerais, no dia 16 de abril de 1899. Proclamação da República. Teve formação católica e se casou aos 17 anos com Nestor Cravo, um policial militar. Na época de seu casamento, Nestor Cravo era o segundo sargento da Força Pública de Minas Gerais. A mãe de Dona Maria Modesto, ela faleceu quando ela iria completar seus 14 anos. Após 1 ano e meio de viuvez de seu pai, ela se casou novamente. Dona Maria Modesto deu à luz a 7 filhos, mas infelizmente 3 faleceram antes mesmo de completarem 2 anos. E sobre isso, abrindo um parênteses aqui, quando a gente vê também Dr. Bezerra de Menezes, a quantidade de filhos falecidos, os sofrimentos também, terrível. Bom, mas no caso de Dona Maria Modesto Cravo, sobreviveram uma menina e 3 meninos. Maria Modesto, aos 18 anos, começou a sofrer males que a ciência pouco explicava na época. Se hoje tem coisa ainda que a ciência não explica, a medicina, imagina naquela época. Diante desse cenário, o pai de Maria Modesto sugeriu que a levassem até a cidade de Sacramento, olha só, para receber orientações de Eurípides Barçanufo. Eurípides, constatando a existência de suas faculdades mediúnicas, submete Dona Maria Modesto de imediato a tratamento físico, espiritual, médico espiritual, através da fluidoterapia, pois seu organismo se achava muito debilitado em função do grave quadro obsessivo. Após 20 dias em tratamento com Eurípides Barçanufo, ocorreu uma excelente melhora. Maria Modesto, após o tratamento, foi orientada por Eurípides Barçanufo a deixar Belo Horizonte e retornar para Uberaba, para desenvolver importante trabalho espiritual, ao qual ela já estava destinada. Assim, em janeiro de 1919, ela funda o Ponto Bezerra de Menezes, onde passa a servir a enfermos e necessitados, gente. Em 1922, iniciou o Natal dos Pobres, beneficiando os necessitados que buscavam amparo, além da assistência prestada aos cegos presidiários. Lá no Ponto Bezerra de Menezes, Maria Modesto recebeu o espírito, trabalhou com o espírito Bezerra de Menezes,
e recebeu dele a incumbência de criar o Sanatório Espírita de Uberaba, uma das grandes referências mundiais aí na questão da psiquiatria, principalmente pelos trabalhos desenvolvidos do Dr. Inácio Ferreira. Bom, a planta arquitetônica do sanatório é recebida mediunicamente por Maria Modesto. Dona Modesto faleceu em Belo Horizonte em 1964. Lá no Livro dos Dragões, psicografia, que eu já falei de Vanderlei de Oliveira, é revelado que Dona Maria Modesto é a reencarnação, olha só, gente, da cruel rainha de França, a Catarina de Médici, descendente dos Valois. Os laços que uniram os Valois ao então representante máximo da igreja lá, né, Tomás Torquemada, o grande inquisidor da igreja, se estendem por várias reencarnações. Sobre Torquemada, inclusive, num dos livros da sequência Despedindo-se da Terra, do médium André Luiz Ruiz, é falado aí o que ele vem fazendo nos umbrais do Brasil. Bom, fechando parênteses, então, protagonizaram juntos os Valois e Tomás Torquemada o massacre da noite de São Bartolomeu, ocorrido no dia 24 de agosto de 1572 em Paris, França, gente. Estima-se que 5 a 30 mil pessoas foram mortas em apenas uma noite. Então, o Antigo Egito, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então, no Antigo Egito, cruzadas, templários, inquisições, noite de São Bartolomeu, formam alguns dos reflexos da atuação das trevas. A vinda do Cristo ao mundo foi a segunda grande derrota da concepção dos asseclas, né, de espíritos do mal, que conhecemos por vários nomes. Então, fragilizados por não conseguirem impedir a vinda de Jesus, na época da chegada do Cristo, criaram cisões e se enfraqueceram. É um processo que perdura até agora, em pleno século XXI. A política aprisionou a religião na ignorância espiritual e substituiu os valores, gente, da simplicidade pela hipocrisia e egoísmo desenfreado. Com isso, as religiões atualmente agonizam e cresce, é claro, o número de descrentes nas religiões e até em Deus, infelizmente. Como nos alerta, inclusive, o grande Herculano Pires, num dos livros dele, para quem quiser ler e constatar isso e ver mais em detalhes, o livro Agonia das Religiões. Bom, continuando, o materialismo, então, avança nesse contexto. Viver o aqui e agora, viver a fama, o dinheiro, o poder, o status, né, em vez de pensar na vida futura, vem se tornando, infelizmente, a filosofia de vida de muitos. É isso que a gente chama de materialismo, tem conduzido muitos ao suicídio, e um número que, infelizmente, cada vez aumenta. Então é importante lembrar que não existe o morreu e acabou, e menos ainda, gente, o descanso em paz. Depois da morte do corpo, colocado lá no paletó de madeira, não há descanso. Aí é que as coisas começam. Aquilo que nós fizemos já começa lá a ter os seus frutos no plano espiritual. Bom, vamos continuar agora um pouquinho falando do doutor, né, do grande Eurípides Barçanufo, que muitos chamaram até de doutor, sim. Eurípides Barçanufo, ele teve grande influência lá no início na vida de Maria Modesto Cravo. Ele foi um educador, jornalista, político e médium brasileiro. Nascido na cidade de Sacramento, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, dedicou sua vida aos menos favorecidos e se destacou, gente, como um dos pioneiros da difusão do espiritismo no país, falecendo precocemente durante a epidemia de gripe espanhola. Mas agora, de forma mais recente, tivemos aí a epidemia da Covid. Então, naquela época, ele desencarnou devido à gripe espanhola. Ele nasceu no lar humilde, filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, seu Mojico, e sua mãe, Dona Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca.
sendo o terceiro de 15 irmãos. Mineiro, daquela época, tinha, né, um monte de filho. Bom, desde cedo destacou-se pela inteligência brilhante e, olha só, pela dedicação aos estudos. Foi criado no catolicismo tradicional, seu despertar ocorreu em 1904. Olha só que interessante. Após ler o livro de Leon Denis, conhecido como o quê? Depois da Morte, que foi presenteado pelo seu tio. Tá? E ele também questionava os dogmas católicos e assim começou a frequentar reuniões espíritas lá na Fazenda Santa Maria. Lá, neste local, ele desenvolveu vasta mediunidade, cura, vidência, psicografia e desdobramento, e passou a prescrever milhares de receitas homeopáticas gratuitas por dia. O Centro Espírito, fundado e frequentado por Eurípides Barçanufo, foi o Grupo Espírita Esperança e Caridade, localizado lá na sua cidade natal, cidade de Sacramento, Minas Gerais. Ele também fundou na mesma cidade o colégio que eu falei no início, o primeiro colégio espírita brasileiro, que é o Colégio Allan Kardec, que integrava os ensinamentos da doutrina espírita. E sobre Eurípides Barçanufo, mais uma coisinha. Eurípides Barçanufo é a reencarnação do grande Johann Caspar Lavater, que junto com Rousseau tiveram grande influência em John Henry Pestalozzi, que por sua vez teve grande influência sobre Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso querido Allan Kardec. Olha só como é importante ver o passado, não é só uma coisa histórica, é um estudo de compreensão, né, de exemplos a serem seguidos, do porquê de uma série de situações, a instrução. Bom, e agora então vamos conversar um pouquinho, Dr. Inácio Ferreira, grande parceiro aí de Dona Maria Modesto Cravo. Inácio Ferreira de Oliveira, que nasceu no dia 15 de abril, mais um aqui nasceu em abril de 1904, na cidade de Uberaba, gente, Minas Gerais. Inácio foi médico psiquiatra e espírita brasileiro, filho de Jacinto Ferreira de Oliveira e de Maria Lucas de Oliveira. Foi casado com Aparecida Valencente Ferreira e não teve filhos. O doutor Inácio foi um grande amigo de Chico Xavier e também do doutor Odilon Fernandes. Inácio Ferreira foi o diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba, criado por Dona Maria Modesto Cravo. Ele aplicou, estudou e verificou a eficácia da terapia alternativa mais conhecida como terapia espírita para a cura de distúrbios mentais e ou obsessivos. Dr. Inácio, então, cumpriu o tríplice aspecto do espiritismo, ciência, filosofia, religião, / senso moral, que eu já havia falado antes, e publicou seu trabalho em livros com os 2 volumes de Psiquiatria à Luz do Espiritismo. O ciclo literário de Inácio Ferreira veio enfatizar a era da psiquiatria em face da pesquisa doutrinária. Publicou também o livro Rumos à Medicina, em 2 volumes, e o livro Psiquiatria em Face da Reencarnação. Suas obras vêm sendo estudadas, como falei ainda há pouco, por renomados cientistas europeus. E no Brasil, hein? Será que ainda tem aquela separação, preconceito? Não era espírita, não tem nada a ver com a minha religião, não vou estudar e tudo, e a ciência. Bom, Dr. Inácio Ferreira publicou também conselhos ao meu filho. Assim, também, uma vasta coleção de livros para crianças, dentro da pedagogia espírita infantil, inclusive que nós temos agora aí, né, os grupos jovens, né, a parte de infância e juventude das casas espíritas. Quem aí estuda o Dr. Inácio Ferreira, esses livros dele, para crianças? Então, ele desencarnou em 27 de setembro de 1988. Né? Aí, o que eles juntos fizeram foi o Sanatório Espírita de Uberaba. O Sanatório Espírita de Uberaba, vocês vão acompanhando aí a arte, fundado em 1933, levou 5 anos para ser construído. Em 1926, o presidente, na época, lá do seu, Henrique von Kruger, nomeou uma comissão para angariar fundos para a construção do Hospital de Dementes.
constituída por Adelino de Carvalho, João Augusto Chaves e Leônidas Antônio Rosa. Gente, as dificuldades financeiras foram enormes. Claro, né, quem vai fazer o bem, construir alguma coisa boa, com doação. Até a inauguração que ocorreu em 31 de dezembro de 1933. O projeto arquitetônico foi obtido por via mediúnica, como eu já falei. A conversa lá do espírito do Dr. Bezerra com Dona Maria Modesto, através de Maria Modesto Cravo. Bom, a construção do sanatório teve início em 1928 sob a responsabilidade do mestre sanitarista, do Dr. Henrique von Kruger Schroeder, que foi presidente do Centro Espírita Uberabense, A maior responsável pela manutenção do sanatório foi a médium Maria Modesto Cravo. A ideia de se fundar um hospital espírita em Uberaba teria nascido, repetindo, de uma sugestão de Eurípides Barçanufo a Maria Modesto Cravo, lá em 1918. E a missão comunicada pelo Dr. Bezerra de Menezes. As coisas vão se encaixando. Porém, a incumbência foi transmitida a Maria Modesto pela espiritualidade. Quando a obra foi concluída, o Henrique von Kruger convidou o Dr. Inácio Ferreira, na época, era um jovem psiquiatra, para ser o primeiro diretor clínico. Como enfermeiro-chefe, foi nomeado Manuel Roberto da Silva. Chico Xavier, quando ainda morador de Pedro Leopoldo, costumava ir a Uberaba a serviço do Ministério da Agricultura com o objetivo de participar anualmente da exposição agropecuária. Nessas ocasiões, Dona Maria Modesto sempre acolhia Chico, tá? Tinha a grande relação lá, a amizade deles. Então, ela levava Chico para participar das atividades do Centro Espírita Uberabense, e as sessões noturnas no Sanatório Espírita. O Livro dos Dragões aponta o Templo de Luxor e o Hospital Esperança, na espiritualidade, que estão ligados ao Sanatório Espírita aqui no plano material. O antigo Templo de Luxor do Antigo Egito continua funcionando a todo vapor em elevadíssimo plano espiritual. O tutor do Templo de Luxor é o espírito conhecido como Serafis Bey. O funcionamento do Hospital Esperança de Eurípides Barçanufo. O Hospital Esperança, visto de cima, possui, olha que interessante, uma forma similar a um catavento de 5 pontas. Cada parte do catavento possui cores correspondentes às atmosferas de mundos superiores. Aliás, alguém já reparou, gente? E se perguntou por que a Terra é azul, Marte é vermelho, Vênus é verde e por aí vai? Tanto o Sanatório de Uberaba quanto outros sanatórios e casas espíritas, inclusive na nossa região aqui, que ainda realizam aquele trabalho lá do início do Dr. Bezerra de Menezes, lá com Eurípides Barçanufo, espíritos de médicos, cirurgias espirituais, também estão ligados diretamente ao Hospital Esperança e ao Templo de Luxor e às frequências de outros mundos, de forma específica, que tem nas cores das pás dos cataventos. O Hospital Esperança encontra-se sob tutela de espíritos como, olha só, Agostinho de Hipona e João Evangelista. Veio de Luxor o aval para erguer o Sanatório Espírita de Uberaba e as demais ramificações no plano espiritual. Os sanatórios foram organizados em pleno início do século XX no Brasil, assim como ocorreu o Hospital Espírita de Porto Alegre, o Hospital Américo Bairral em Itapira e diversos outros pelo país. A loucura coletiva já pesava, já naquela época, muito sobre o campo energético da Terra, naquele momento, criando a poderosa corrente magnética da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que ocorreria em 2 etapas, a primeira e a segunda, uma em 1917 e a segunda em 1945. Luxor e Esperança se encontram no plano espiritual. O transporte da árvore do Evangelho, desse suporte para o Sanatório Espírita de Uberaba, ocorre através dessas ligações. O Sanatório Espírita de Uberaba é uma promissória avalizada pelo amor de muitos espíritos elevados. Há cenas espíritas das casas que realizam esse trabalho em dias específicos de hospital espiritual com maca e fisioterapia. E geralmente elas são fundadas por médicos, não por acaso, né, gente? Então, como é essa terapia alternativa que veio lá com Eurípides Barçanufo, e nós temos ela continuada até os dias de hoje, a fluidoterapia e por aí vai.
O Sanatório Espírita de Uberaba agora se chama Instituto Maria Modesto. A mudança do nome é uma das adaptações, tá, gente, feitas pela Sociedade Educacional Uberabense, Universidade de Uberaba, UniUB, que assumiu a gestão da entidade filantrópica em abril de 2021. Seu endereço é a rua José Clemente Pereira, 215, lá no bairro de Estados Unidos, Uberaba. Para o espiritismo, a doença mental é ocasionada tanto pelos atos atuais praticados por nós, ou também em vidas passadas, quanto por processo obsessivo também. Adicionar essa visão, essa terapêutica, essa abordagem de tratamento de transtornos mentais, foi desde o início o objetivo do Sanatório Espírita de Uberaba, utilizando a visão espírita. O sanatório desenvolveu terapêuticas de respectivos estudos científicos, um trabalho de pesquisa inédito até os dias de hoje, hein? Enquanto ciência e religiões atuavam de forma distinta, inclusive dando os famosos exorcismos, por aí vai, o sanatório buscou uma forma inovadora, sobretudo para uma época em que o preconceito ainda era maior que nos dias de hoje, que ainda há preconceito. Isso dificulta a terapêutica, o auxílio. E a doutrina espírita utiliza a fluidoterapia, qual é composta de aplicação de passe, ingestão de água fluidificada e de desobsessão. Para o espiritismo, a fluidoterapia é o recurso terapêutico indispensável na recuperação das dores humanas, pessoal. Dr. Inácio Ferreira trabalhou toda a sua carreira médica no Sanatório Espírita de Uberaba e sua trajetória foi marcada por conflitos entre religiosos e a comunidade psiquiátrica. Todavia, o Sanatório Espírita se destacou na assistência aos portadores de transtornos mentais desde o início da década de 1930. A eficácia da chamada terapia alternativa foi obtida. A prática da caridade materializada na gerência da instituição contribuiu para promover, de certo modo, o espiritismo na cidade e região. Dr. Inácio Ferreira sempre causou assim polêmica, inclusive entre os próprios espíritas, por jamais ter aberto mão de dizer o que pensava, e com grande base, né, gente? Inclusive científica. Mesmo agindo dessa forma, ele não era rude e nem hipócrita. E Jesus não ensinou isso pra gente, né? Exemplificou, né? A obsessão, tratada pela psiquiatria à luz cristã do espiritismo, faz com que diversos doentes sejam curados de acordo com o que comprovou Dr. Inácio. E chegando aqui, gente, já, né, pelo tempo, a parte aí final da nossa conversa de hoje, né? Nós temos aqui, pouco antes de falar da prece, faltou uma arte aqui. Estudar o passado é se preparar e aprender para viver o presente. Estudar Jesus e seus auxiliares que encarnaram antes e depois de sua chegada é, sim, importante. É sim, gente, então, ajeitando aqui, né? Importante. Conhecer tanto as dificuldades, tá, pessoal? Enfrentadas e como viveram essas pessoas, esses grandes exemplos, é conhecer e buscar aplicar os exemplos que eles nos deixaram com a forma deles de viver. O Espiritismo tem como seu maior vulto Jesus Cristo, que prometeu enviar ao mundo o Consolador prometido. Esse Consolador é a doutrina espírita, a primeira publicação do Livro dos Espíritos, nós já falamos, que representa a chegada desse Consolador, que ocorreu em 18 de abril de 1957. O Livro dos Espíritos representa o marco inicial da doutrina espírita. O mês de abril é o mês de aniversário do Espiritismo, e também do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive é 15 de abril, mesmo dia de nascimento também do Dr. Inácio Ferreira. Olha só, coincidência não existe. E também é o mês de aniversário de Dona Maria Modesto Cravo, é o mês de nascimento de Chico Xavier, é o mês de nascimento do Dr. Inácio Ferreira. Então é sempre bom frisar que falar de Maria Modesto é falar dos primeiros tempos do Espiritismo no Brasil, como nós vimos aqui em apertadíssima síntese, com base doutrinária aí, com base também
em livros, né, psicografia. Falar dela é falar da casa espírita e de todo o seu acolhimento e trabalhos desenvolvidos. A ciência nunca soube explicar a causa das doenças mentais na plenitude. O porquê de algumas pessoas, em algum momento da vida, começarem, de repente, a apresentar alguma insanidade e não se recuperarem mais. Já a doutrina espírita nos apresenta um elemento essencial para esse entendimento, que se chama o quê? O espírito. E a razão pela qual a loucura conduz algumas vezes ao suicídio, de acordo com a questão 376 de O Livro dos Espíritos, é que o espírito sofre pelo constrangimento dos atos ruins que um dia cometeu. Em vidas anteriores, o mesmo nessa. Uma hora a consciência vai bater e muito forte, gente. Por isso, busca a libertação do remorso, tirando, às vezes, infelizmente, a forma errada de fazer isso, a própria vida. O Espiritismo, através da lei da reencarnação, ou seja, vidas sucessivas, nos ensina que a questão das causas atuais e anteriores, o passado de nossas aflições, são frutos de nossos próprios atos. A loucura ou doença mental pode ser encarada com essa mesma visão, ou seja, como consequência do que fizemos no passado e do presente que estamos vivendo. É um desafio também para a evolução da psicologia, que tem que levar em conta não só a matéria, mas também o ser, o espírito. E com isso, nós vamos aí nos despedindo, vamos para a nossa prece de encerramento da conversa de hoje. Vamos aqui agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, de termos realizado mais essa conversa de uma forma tão aproveitada, tão profícua, e que possamos lembrar disso, que possamos correr atrás para nos instruirmos mais, lendo inclusive as referências deixadas aqui. E assim nós vamos adquirindo mais conhecimento, cumprindo o que Kardec diz, espírita, instruí-vos, e assim sendo, evados desse amor de Mestre Jesus, buscando evolução, conhecimento, à volta dos nossos sentimentos. Agradecemos e pedimos que a espiritualidade amiga esteja sempre conosco, que a espiritualidade amiga possa amparar a todo este mundo, possa amparar e amainar os corações no Brasil, possa fazer com que os governantes recebam aquela intuição, aquele toque de coração, que se resplandam de amor e possam fazer os seus trabalhos da melhor forma possível, assim como outras pessoas que possuem no momento grande capacidade de mudar para melhor tudo à nossa volta. Assim, pedimos a permissão a Mestre Jesus para encerrar a nossa conversa deste domingo, dando graças a Deus. Então é isso, pessoal. Obrigado por mais esta oportunidade e que vocês curtam este vídeo, os demais vídeos do canal, assistam os vídeos do canal, indique para outras pessoas e também busquem aprender a estudar mais e tudo, que aí o conhecimento vai nos trazer uma grande capacidade de ampliar, juntamente com as reflexões interiores, a nossa própria sensibilidade. Tchau, pessoal!